Dioturnamente, o homem convive com perdas de líquidos e eletrólitos que se processam quase sempre de modo independente da sua vontade através dos rins, da pele, do pulmão, do trato gastrointestinal e em eventos específicos para o compartimento transcelular. Se essas perdas não fossem adequadamente repostas, o indivíduo sofreria um desequilíbrio que poderia causar danos severos e, em situações extremas, culminar até mesmo com sua morte. Quando o indivíduo perde fluidos, é compelido a ingerir maior quantidade de líquidos, o oposto do verificado em situações de retenção, quando, para evitar uma sobrecarga hídrica, a sede é inibida. Além do mecanismo da sede, a ação de determinados hormônios, hormônio antidiurético, aldosterona, dentre outros, são basilares para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Quando a via oral está contraindicada ou momentaneamente impossibilitada, a administração de fluidos poderá ser consolidada através de sondas colocadas no trato gastrointestinal ou por via parenteral, notadamente a intravenosa. A partir do momento que se decide suprimir a via oral como forma de admissão de líquidos, o quantitativo de fluidos que deverá ser administrado por outro acesso é calculado para um dado intervalo de tempo e deve ser suficiente para suprir as necessidades básicas e repor um déficit eventual. Para um apropriado manuseio de fluidos, critérios clínicos e matemáticos são imprescindíveis. O ideal, na empreitada habitual de manutenção e reposição hidroeletrolítica, é que se faça cálculo do quantitativo que foi perdido por meio das vias habituais, urina, fezes, transpiração e respiração, e das extraordinárias, vômitos, diarreia, sudorese excessiva, aspirado gástrico, dentre outras, para em seguida se perpetrar a administração desses elementos desfalcados, ou por via oral, quando esta não apresenta contraindicações, ou por parenteral exclusiva ou como complemento da anterior. Para tal empreitada é confeccionado o balanço hidroeletrolítico. Denomina-se balanço hidroeletrolítico, portanto, a computação do total de água e eletrólitos que entram, via oral e ou parenteral, e os que são perdidos pelo organismo. Quando o balanço é positivo, o indivíduo está retendo fluidos, e quando é negativo, o indicativo é de perdas. O objetivo é manter o balanço próximo de zero, situação que traduz equilíbrio hidroeletrolítico. O balanço hidroeletrolítico nem sempre é factível, sobretudo quando o atendimento médico corresponde ao momento de primeiro contato que se tem com o paciente, especialmente em ambientes com grande volume de acolhimento, a exemplo da maioria dos serviços de atendimentos de urgências do Brasil. Constatada a impossibilidade de aferição de perdas prévias normais, o total de líquidos e eletrólitos para manutenção das necessidades habituais poderá ser calculado, baseados em valores estimativos que são dependentes principalmente da idade e do estado nutricional. Estas estimações representam o quantitativo de água antevista para as próximas 24 horas e pode ser expressos nas tabelas. Pacientes adultos. Água, adulto jovem,
35 ml por quilo de peso. Debilitado, 30 ml por quilo de peso. Velho ou obeso, 25 ml por quilo de peso. Potássio, adulto jovem, 0,7 a 0,9 miliequivalentes por quilo de peso. Debilitado, 0,7 a 0,9 miliequivalentes por quilo de peso. Velho ou obeso, 0,7 a 0,9 miliequivalentes por quilo de peso. Sódio, adulto jovem, 1 a 1,4 miliequivalentes por quilo de peso. Debilitado, 1 a 1,4 miliequivalentes por quilo de peso. Velho ou obeso, 1 a 1,4 miliequivalentes por quilo de peso. Crianças, água, prematuro, 40 a 60 ml por quilo de peso. Recém-nascido, 50 a 70 ml por quilo de peso. 4 a 10 quilos, 100 a 120 ml por quilo de peso. 10 a 20 quilos, 80 a 100 ml por quilo de peso. 20 a 40 quilos, 60 a 80 ml por quilo de peso. Potássio, prematuro, 1 miliequivalente por quilo de peso. Recém-nascido, 1,7 miliequivalentes por quilo de peso. 4 a 10 quilos, 2,7 miliequivalentes por quilo de peso. 10 a 20 quilos, 1,7 miliequivalentes por quilo de peso. 20 a 40 quilos, 1,4 miliequivalentes por quilo de peso. Sódio, prematuro, 1 miliequivalente por quilo de peso. Recém-nascido, 1,7 miliequivalentes por quilo de peso. 4 a 10 quilos, 2,7 miliequivalentes por quilo de peso. 10 a 20 quilos, 1,7 miliequivalentes por quilo de peso. 20 a 40 quilos, 1,4 miliequivalentes por quilo de peso. Quando existe previsão de impossibilidade do uso da via oral por um período de tempo menor que uma semana, usualmente administra-se, além da água, carboidratos, sódio, cloro e potássio. Para períodos de tempo maiores que uma semana, a nutrição interal ou parenteral se impõe. Além dos anteriores, reposição de proteínas, lipídios, vitaminas, cálcio, magnésio, fósforo, dentre outros. O presente tutorial aborda exclusivamente o manuseio hidroeletrolítico em pessoas adultas, uma vez que a literatura é abastada de estratégias contemplando a terapêutica em crianças. O adulto isto jovem necessita, como já foi visto, de um volume de 35 ml por quilo de peso de água. O desnutrido, 30 ml por quilo, e, para o velho ou obeso, 25 ml por quilo de peso. A razão para os diferentes valores é esclarecida em razão de o paciente debilitado ter um quantitativo de albumina sérica menor que o habitual e, por conseguinte, pressão coloide-osmótica diminuída, justificando o menor aporte hídrico em razão da possibilidade de passagem de água do intravascular para o intersticial, com consequentes manifestações de edema. O idoso ter um percentual diminuído de água corporal. Pode-se afirmar que o processo de envelhecimento é o de desidratação progressiva do indivíduo. O tecido adiposo ser carente de água, justificando o aporte menor deste elemento nos obesos.
Independente da idade e do estado nutricional, o sódio é administrado em cifras que vão de 1 a 1,4 milequivalentes por quilo de peso, e o potássio de 0,7 a 0,9 milequivalentes por quilo de peso. O cloro é provido num quantitativo maior que o normal, na confiança que o rim fará o ajuste, evitando instalação de uma hipercloremia. Para exemplificação do processo de prescrição hidroeletrolítica, em um paciente sem perdas prévias de água e sais, sem desidratação, far-se-á simulação de um caso clínico e, na sequência, o procedimento terapêutico, em um primeiro momento, fornecendo-se soluções isotônicas de sódio, utilização de soro fisiológico e, em um momento posterior, com opção para o emprego de soluções hipertônicas deste elemento. Caso clínico 1. Paciente do sexo masculino, 19 anos, desnutrido, 70 quilos de peso, da entrada no pronto-socorro, com dor epigástrica em cólica, que se iniciou 4 horas antes do momento do atendimento e posteriormente a mesma ficou constante e localizada em fossa ilíaca direita. Não existe relato de perdas extraordinárias, ou seja, vômitos, diarreia, sudorese, etc. Fazer esquema de manutenção hidroeletrolítica, considerando-se que o indivíduo vai permanecer as próximas 24 horas sem poder fazer uso da via oral. Como primeiro passo, calcula-se os quantitativos de água, sódio e potássio. Água. Por tratar-se de paciente desnutrido, far-se-á 30 ml por quilo de peso, ou seja, 30 vezes 70, que resulta em 2.100 ml, que poderá ser aproximado para 2.000 ml. Sódio, 1 a 1,4 milequivalentes por quilo, ou seja, 1 vezes 70 a 1,4 vezes 70, igual a 70 a 98 milequivalentes. Potássio, 0,7 a 0,9 milequivalentes por quilo de peso, ou seja, 0,7 vezes 70 a 0,9 vezes 70, igual a 49 a 63 milequivalentes. O passo seguinte versa em traduzir os valores encontrados para volumes de soluções comerciais disponíveis para a terapêutica. Situação 1. Emprego de solução isotônica, soro fisiológico, para fornecimento de sódio. As soluções empregadas na reposição serão soluções glicosadas, soro fisiológico e cloreto de potássio a 10%. Por tratar-se de uma solução com uma taxa alta de água, o soro fisiológico é o componente selecionado em primeiro lugar para a realização do cálculo do seu volume. Cada 100 ml de soro fisiológico contém 0,9 gramas de cloreto de sódio. Como cada grama de cloreto de sódio contém 17 milequivalentes de sódio e 17 milequivalentes de cloro, elabora-se uma regra de 3 para a computação do total de milequivalentes de sódio no soro fisiológico. Se 1 grama de cloreto de sódio contém 17 milequivalentes de sódio, 0,9 gramas conterá valores que correspondem a um total de 15,3 milequivalentes de sódio. Duas regras de 3 são efetuadas com o propósito de encontrar o volume mínimo e o máximo de soro fisiológico. Se 100 ml de soro fisiológico contém 15,3 milequivalentes de sódio, necessita-se de um volume mínimo para repor 70 milequivalentes. Volume mínimo
igual a 100 vezes 70, divididos por 15,3, igual a 457 ml. Se 100 ml de soro fisiológico contém 15,3 miliequivalentes de sódio, necessita-se de um volume máximo para repor 98 miliequivalentes. Volume máximo igual a 100 vezes 98, divididos por 15,3, igual a 640 ml. Entre um mínimo de 457 ml e um máximo de 640 ml, a alternativa preferencial é por apresentação comercial de soro fisiológico que se enquadra neste intervalo de valores, ou seja, frascos ou bolsas de 500 ml. Como o paciente necessita de 2.000 ml de água e deste total 500 ml será satisfeito com a infusão de soro fisiológico, o que resta para completar o total, ou seja, 1.500 ml, serão disponibilizados sob o formato de solução glicosada. Para que o organismo não lance mão de mecanismos alternativos produtores de corpos cetônicos no processo de geração de energia, é necessário um suprimento mínimo de 400 calorias dia, que pode ser alcançado com o provimento de 100 gramas de glicose. No soro glicosado a 5%, para cada 100 ml de água, dispõe-se de 5 gramas de glicose. Como cada 1 grama de glicose gera 4 calorias, 100 ml de soro glicosado, 5 gramas, determinará 20 calorias e um frasco de 500 ml, 25 gramas, 100 calorias. O emprego de 1.500 ml de soro glicosado a 5% proverá um total de 300 calorias, portanto, abaixo do mínimo necessário. Para a adequação da regra de fornecimento de um mínimo de 400 calorias, ao invés de prescrever esta concentração, opta-se por 1.500 ml de solução glicosada a 10%, ou seja, oferta de 600 calorias por dia, acima, portanto, do mínimo recomendado e abaixo do basal calórico demandado de aproximadamente 2.100 calorias. Cálculo do potássio. Fornecimento mínimo de 49 miliequivalentes e máximo de 63 miliequivalentes, com opção para o emprego de cloreto de potássio a 10%. Cada ampola de cloreto de potássio tem 1 grama deste elemento e, portanto, 13,5 miliequivalentes de cloreto e 13,5 miliequivalentes de potássio. Se 10 ml de cloreto de potássio contém 13,5 miliequivalentes de potássio, empregar-se-á um volume mínimo para infundir 49 miliequivalentes de potássio. Volume mínimo igual a 10 vezes 49 divididos por 13,5, igual a 490 dividido por 13,5, igual a 36 ml. Se 10 ml de cloreto de potássio contém 13,5 miliequivalentes de potássio, empregar-se-á um volume máximo para infundir 63 miliequivalentes de potássio. Volume máximo igual a 10 vezes 63 divididos por 13,5, igual a 630 dividido por 13,5, igual a 46 ml. Para um mínimo de 36 ml e um máximo de 46 ml, a opção adequada é o emprego de 4 ampolas de 10 ml de cloreto de potássio a 10%. Soluções e seus quantitativos. Solução glicosada a 10%, 1.500 ml.
Soro fisiológico, 500 ml. Cloreto de potássio, a 10%, 40 ml. Modo de usar. A solução glicosada a 10% e o soro fisiológico são administradas continuadamente em gotejamento por acesso venoso e a solução de cloreto de potássio diluída nestas soluções. O cálculo de gotejamento é feito com o emprego da fórmula gotejamento por minuto igual volume a ser infundido dividido pelo produto de uma constante K multiplicado pelo tempo a ser usado para administrar as soluções em horas. Gotas por minuto igual a volume dividido pelo produto de K vezes quantidade de horas. O valor da constante é escolhido em consonância com o volume de cada gota produzida pelo equipo de soro, podendo ser 3, 4 ou 5. O valor mais empregado é o 3. Se, por exemplo, desejasse infundir 500 ml em uma solução em um período de tempo de 24 horas, o cálculo do gotejamento seria gotas por minuto igual a 500 divididos pelo produto de 3 vezes 24 igual a 500 dividido por 72 igual a 6,944, que pode ser aproximado para 7. Este cálculo permite gerar uma regra prática. Pode-se calcular o gotejamento por minuto multiplicando-se por 7 o total de soluções de 500 ml que se deseja infundir ao longo de um dia. Exemplo, 500 ml, 7 gotas por minuto. 1000 ml, 14 gotas por minuto, 2 vezes 7. 1500 ml, 21 gotas por minuto, 3 vezes 7. 2000 ml, 28 gotas por minuto, 4 vezes 7. 2500 ml, 35 gotas por minuto, 5 vezes 7, e assim sucessivamente. As soluções com volumes de 500 ml para o caso em pauta são 1. Solução glicosada a 10%, 1500 ml. 2. Soro fisiológico, 500 ml. Se a opção de prescrição for 1. Soro fisiológico, 500 ml. Uso IV, 7 gotas por minuto. Solução glicosada a 10%, 1500 ml. Uso IV, 21 gotas por minuto. Deve ser explicitada na receita que se está fazendo eleição pelo emprego de duas vias distintas ou de equipo de infusão em Y. O tradicional é somar-se o total de frascos de 500 ml a ser infundido, independente da sua natureza, e multiplicar por 7 o resultado da adição para obtenção do número de gotas por minuto. Um soro fisiológico mais 3 frascos de solução glicosada resulta em um total de 4 frascos de 500 ml. Multiplicando-se este valor por 7, 4 vezes 7, resulta num gotejamento igual a 28. Portanto, 1. Soro fisiológico, 500 ml. Uso IV, 28 gotas por minuto. 2. Solução glicosada a 10%, 1500 ml. Uso IV, 28 gotas por minuto. A prescrição feita deste modo aceita que a ordem de escolha do tipo de soluções que deverá ser administrada ficará sobre a responsabilidade da enfermagem, que decidirá a sequência a ser usada. Caso o médico queira impor a ordem de uso das soluções, poderá fazer esquema, por exemplo, como se segue: 1. Soro fisiológico, 500 ml. Segundo soro,
uso IV 28 gotas por minuto. 2. Solução glicosada a 10%, 1.500 ml. Primeiro, terceiro e quarto soros. Uso IV 28 gotas por minuto. O potássio não deve ser feito isoladamente e sempre necessita ser diluído fora da veia, ou seja, antes do seu uso nos frascos de 500 ml de soluções, de sorte que a prescrição final será: 1. Soro fisiológico, 500 ml. Uso IV 28 gotas por minuto. 2. Solução glicosada a 10%, 1.500 ml. Uso IV 28 gotas por minuto. 3. Cloreto de potássio a 10%, 40 ml. Uso 10 ml diluídos em cada frasco de soro. Situação 2. Emprego de soluções hipertônicas de sódio, não fazendo-se uso, consequentemente, do soro fisiológico. Devido ao percentual hídrico relativamente pequeno das soluções hipertônicas de sódio, quando a opção de reposição deste elemento é por emprego destas apresentações, todo o total de água calculado é consignado como soluções glicosadas. No caso em pauta, do quantitativo de 2.000 ml correspondentes às necessidades basais, todo ele será suprido com um fornecimento de soro glicosado a 5%. Como cada frasco provê 100 calorias e está se utilizando 4, atinge-se as 400 calorias mínimas necessárias para que não cause cetose de jejum. Portanto, o primeiro item da prescrição será soro glicosado a 5%, 2.000 ml, uso IV 28 gotas por minuto. O gotejamento foi obtido a partir da multiplicação de 4 unidades de soro por 7. Para a reposição do sódio, a eleição recaiu no uso de ampolas de 10 ml de cloreto de sódio a 10%. Os cálculos para a definição dos valores máximo e mínimo são os que se seguem. Volume mínimo. Cada ampola de 10 ml de cloreto de sódio contém 1 grama de cloreto de sódio, portanto, 17 miliequivalentes de sódio. Necessita-se infundir um volume mínimo para proporcionar 70 miliequivalentes de sódio. Volume mínimo igual a 10 vezes 70 divididos por 17, igual a 700 dividido por 17, igual a 41 ml. Volume máximo. Cada ampola de 10 ml de cloreto de sódio contém 1 grama de cloreto de sódio, portanto, 17 miliequivalentes de sódio. Necessita-se infundir um volume máximo para proporcionar 98 miliequivalentes de sódio. Volume máximo igual a 10 vezes 98 divididos por 17, igual a 980 dividido por 17, igual a 57 ml. Embora o valor mais apropriado para reposição seja 50 ml de cloreto de sódio a 10%, valor intermediário entre 41 e 57 ml, com o objetivo de tornar a prescrição mais simples, sem a obrigação de misturar 20 ml em um dos soros glicosados e 10 ml nos outros 3 restantes, um estratagema foi adotado com o intento de obter-se uma proporção de 1 ampola de cloreto de sódio para um frasco de soro glicosado, e para isto optou-se por 40 ml de cloreto de sódio a 10%, portanto, 1 ml abaixo do valor mínimo calculado, no pressuposto que o rim fará ajustes para que não aconteça qualquer desequilíbrio no sódio, hiponatremia. Cálculo do potássio.
fornecimento mínimo de 49.000 equivalentes e máximo de 63.000 equivalentes, com opção para o emprego de cloreto de potássio a 19,1%. Cada ampola de cloreto de potássio tem 1,91 gramas deste elemento e, portanto, 25.000 equivalentes de cloreto e 25.000 equivalentes de potássio. Regra de 3. Se 10 ml de cloreto de potássio contém 25.000 equivalentes de potássio, empregaremos um volume mínimo para infundir 49.000 equivalentes de potássio. Volume mínimo igual a 10 vezes 49 divididos por 25 igual a 490 dividido por 25 igual a 19,6 ml. Se 10 ml de cloreto de potássio contém 25.000 equivalentes de potássio, empregaremos um volume máximo para infundir 63.000 equivalentes de potássio. Volume máximo igual a 10 vezes 63 divididos por 25 igual a 630 dividido por 25 igual a 25,2 ml. Para um mínimo de 19,6 ml e um máximo de 25,2 ml, a opção apropriada consiste no emprego de 2 ampolas de 10 ml de cloreto de potássio a 19,1%. Caso o aluno deseje ganhar tempo, sem a obrigação de executar operações de regra de 3, basta lembrar-se que o conteúdo de cada ampola de cloreto de potássio a 19,1% é de 25.000 equivalentes de potássio. Portanto, 2 ampolas fornecerão 50.000 equivalentes, valor intermediário entre os 49 e 63.000 equivalentes necessários. A prescrição final será: 1. Soro glicosado, 2.000 ml. Uso IV, 28 gotas por minuto. Cloreto de sódio a 10%, 40 ml. Uso 10 ml diluídos em cada frasco de soro. 3. Cloreto de potássio a 19,1%, 20 ml. Uso 10 ml diluídos no segundo e quarto frascos de soro. E se o paciente, no momento do atendimento, se apresenta num cenário de perdas hidroeletrolíticas, qual a conduta? Caso 2. Paciente do sexo masculino, 19 anos, 70 quilos de peso, desnutrido, dá entrada no pronto-socorro com dor epigástrica e cólica, que se iniciou 4 horas antes do momento do atendimento e, posteriormente, a mesma ficou constante e localizada em fossa ilíaca direita. Apresenta vômitos e diarreia. O ionograma acusa sódio igual a 130.000 equivalentes por litro, cloro igual a 89.000 equivalentes por litro e potássio igual a 3.000 equivalentes por litro. Fazer esquema de tratamento hidroeletrolítico, considerando-se que o indivíduo irá permanecer as próximas 24 horas sem fazer uso da via oral. Percebe-se pelo relato do caso clínico que o paciente apresenta antecedentes de perdas de água e eletrólitos comprovados pelos resultados dos exames laboratoriais. Com toda a certeza, embora não relatado, o paciente apresenta quadro clínico de desidratação, sede, oligúria, mucosas secas, diminuição do turgor da pele, taquicardia, hipotensão, dentre outros. O tratamento de um paciente que se apresenta desidratado consiste em fornecer o basal e repor o que foi perdido, déficit estático. As necessidades basais já foram calculadas anteriormente, pois trata-se do mesmo paciente quando da resolução do caso clínico 1, faltando ainda fazer a quantificação do déficit estático. Déficit de sódio.
Como o paciente não apresenta valor muito baixo de sódio sérico, que configuraria uma hiponatremia grave, nem é relatado alterações neurológicas, que exigiria uma reposição cuidadosa deste elemento, devido ao risco de desmielinização pontina, pode-se adotar como regra de definição da carência de sódio déficit de sódio igual ao valor normal de sódio menos o valor do sódio no exame laboratorial. Déficit de sódio igual a 140 menos 130 igual a 10 miliequivalentes por litro. Este valor traduz o déficit por 1 litro de líquido do espaço extracelular. E como se busca o déficit total, o mesmo pode ser obtido multiplicando-se este número pelo volume de água do extracelular, que corresponde a 20% do peso de um adulto. Água extracelular igual a peso do paciente vezes 0,2 igual a 70 vezes 0,2 igual a 14 litros. Déficit de sódio igual a déficit de sódio por litro de extracelular vezes o volume de água do extracelular. Déficit de sódio igual a 10 vezes 14 igual a 140 miliequivalentes. Qual o total de soro fisiológico para repor este déficit? Cada 100 ml de soro fisiológico contém 15,3 miliequivalentes de sódio. Necessita-se de um volume X para repor 140 miliequivalentes. Volume igual a 100 vezes 140 divididos por 15,3 igual a 915 ml. Este volume é aproximado para 1.000 ml de soro fisiológico. Se for feita a adição deste volume, que corresponde ao déficit estático, ao volume calculado anteriormente, no caso 1, que corresponde às necessidades basais, verifica-se total de soro fisiológico igual a déficit estático mais basal, igual a 1.000 mais 500, igual a 1.500 ml. Os dois primeiros itens da prescrição do caso 1 serão modificados para 1. Soro fisiológico, 1.500 ml, uso IV 56 gotas por minuto. 2. Solução glicosada 10%, 1.500 ml, uso IV 56 gotas por minuto. O gotejamento foi obtido somando-se o total de frascos de 500 ml de soro, 6, e posteriormente multiplicando-se este valor por 7. 6 vezes 7 igual a 56. Cálculo do potássio. Déficit de potássio igual ao valor normal menos o valor encontrado no exame laboratorial. Déficit de potássio igual a 4,5 menos 3 igual a 1,5. O primeiro impulso é querer multiplicar este resultado pelo volume de água do extracelular, e isto é motivo de erro de cálculo para a reposição do potássio. O potássio é um íon predominantemente intracelular, e esta regra não funciona. Pode-se obter o déficit de potássio multiplicando-se o valor desta diferença por uma constante, a qual se atribui o valor de 70. Déficit de potássio igual a 1,5 vezes 70 igual a 105 miliequivalentes. Como cada ampola de cloreto de potássio a 19,1% fornece 25 miliequivalentes por litro, 4 ampolas totalizarão 100 miliequivalentes, valor aproximado ao calculado para o déficit e que pode ser empregado para tal propósito. No exemplo do caso 1, quando se optou pelo emprego de cloreto de potássio a 19,1% para repor o basal, encontrou-se um quantitativo de 20 ml desta solução.
Se somarmos este valor ao do déficit estático, 40 ml, obtém-se o necessário para a reposição do potássio, 60 ml. A prescrição final será 1. Soro fisiológico, 1.500 ml. Uso IV, 56 gotas por minuto. 2. Solução glicosada a 10%, 1.500 ml. Uso IV, 56 gotas por minuto. 3. Cloreto de potássio a 19,1%, 60 ml. Uso 10 ml diluídos em cada frasco de soro. O quantitativo de água acrescido à prescrição do caso 1 está adequado, uma vez que água normal vezes o sódio normal igual a água ideal vezes o sódio do exame laboratorial. 14 litros, 20% do peso, vezes 140, igual a água ideal vezes 130. Água ideal igual a 14 vezes 140 divididos por 130, igual a 1960 dividido por 130, igual a 15. A diferença entre a água ideal e a normal, 15, menos 14, igual a 1 litro, correspondente ao que foi reposto a mais, 1.000 ml de soro fisiológico.